Bem, pessoal, então, boa noite mais uma vez aí, né, a todos, a todas. Vamos continuar aqui a nossa discussão em relação à aula passada, que a gente estava falando sobre o potencial elétrico, né? E a gente definiu o potencial elétrico, né, a gente estudou a questão da integral de linha do campo elétrico, do rotacional desse campo elétrico. E aí, já no finalzinho da aula, né, a gente também discutiu, ao longo da aula, a gente discutiu algumas propriedades, né? Definimos o potencial elétrico, para falar a verdade, ao longo da aula, né? E no final da aula passada, a gente calculou, sim, o quê? O potencial elétrico de uma carga pontual, tá? O potencial elétrico de uma carga pontiforme, essa carga Qzinho aqui, né, a gente pôde calcular na aula passada, mas com a seguinte consideração, lembrem, essa carga ela estava localizada na origem do sistema de coordenadas, né? Esse R', que geralmente é o vetor posição da carga, né, da carga fonte, ela estava localizada ali na origem, né? Na origem do sistema de coordenadas. Então, a gente não chegou, né, a fazer um caso em que a partícula esteja deslocada da origem, né? Mas não tem nada demais. Não tem nada do outro mundo, é a mesma coisa, tá? Do que o exemplo que a gente discutiu na aula passada. O que é importante é observar é o seguinte, que esse potencial elétrico da carga, Qzinho, só depende da distância da carga até o ponto, né? Se eu tomar aqui um ponto P nesse sistema de coordenadas aqui, né, nesse espaço, tá? Essa carguinha está a uma distância R cursiva, né? Esse R cursivo, vocês lembram, né? É o chamado vetor separação, tá? É o vetor separação. Então, na verdade, aí, a gente não tem, né, uma grande diferença em relação ao problema anterior. É muito similar, na verdade, aí, né? A gente tem uma carga, a diferença é só que a carga, ela não está na origem, mas eu posso usar aquela mesma expressão da aula passada, certo? Sendo que eu vou trocar aquele Rzinho que a gente usou antes, tá? Que aquele Rzinho que era, já que ele estava centrada na origem, né? Eu vou trocar aquele Rzinho que aparecia embaixo pelo R cursivo, que é exatamente a distância da carga Qzinho ao ponto P. Então, a gente pode aplicar aqui a mesma expressão do potencial elétrico calculado na aula anterior, tá? A diferença só vai ser que esse Rzinho cursivo é o vetor separação, né? Ele é um vetor de deslocamento entre o ponto P e a carga Qzinho. Então, ele, na verdade, é quem? Ele é o Rzinho menos R', tá? Como aqui aparece, na verdade, o módulo, né, dessa distância entre a carga e o ponto, né? Como a gente aparece aqui o módulo dessa carga, dessa distância, tá? O que vai acontecer, na verdade, aqui, eu vou colocar o módulo desse Rzinho, né? Vai ser o módulo de R menos R'. Então, a gente pode usar tranquilamente a mesma expressão, né? Se você preferir, tá certo, tá? Inclusive, você pode estender essa expressão aqui para coordenadas retangulares, se quiser, né? É só observar aí, na verdade, que essa diferença R menos R' é igual a X menos X', X chapéu, tá? Mais Y, Y chapéu, né? Mais Z menos Z', Z chapéu. Lembrando aí que eu estou usando aqui coordenadas retangulares, X, Y, Z são as coordenadas do ponto P, né? E X', Y', Z' são as coordenadas da carga, tá? Então, nesse caso aí, se você quiser expressar esse potencial em termos de coordenadas retangulares, né? Lembre que o módulo, né? Esse módulo de R menos R', tá? Vai ser, na verdade, aqui x quadrado, x', x menos x', ou quase não sai, né? Ao quadrado, né? Mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, né? Isso aqui tudo, né, elevado ao meio, né? Então, que é a raiz quadrada. Então, você pode ir lá escrever esse potencial, né? Esse potencial elétrico em coordenadas retangulares, se preferir. Tá certo? Você pode escrever ele aqui em coordenadas retangulares, tá? Vamos fazer isso aqui, já que a gente está relembrando aqui alguns tópicos, né? Esse tópico da carga pontiforme. Então, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. É só pegar lá, né? O potencial vai ficar assim, né? Vai ficar um V de x, y, z. Você pode escrever aqui, né? O potencial de V de x, y, z. Igual aqui, né? Vou botar uma fraçãozinha para me ajudar. Tá? Uma fraçãozinha aqui em cima, né? Tá? E aqui você vai colocar aqui um Qzinho no numerador, né? O 4πε0, tá? E aqui o x menos x' ao quadrado, y menos y' ao quadrado, né? Mais z menos z' ao quadrado, né? Tudo isso aqui é elevado ao meio, tá? Então, essa expressão do potencial elétrico, né? De uma carga pontiforme em coordenadas retangulares, né?
desde que ela não esteja centrada na origem. Note que se você colocar a carga na origem, né, só para lembrar, né, se você colocar a carga na origem, o R' vai ser zero, né? Então, esse R cursivo, ele vira o próprio vetor radial em coordenadas esféricas, né? É o vetor Rzinho, tá? E aqui, claramente, esse x', y', z', eles vão a zero, né? E aí, claramente, vai ficar apenas x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na raiz quadrada, né? Tá? Vai ficar aquilo ali. Bom, pessoal, essa aqui é a expressão do potencial de uma carga pontiforme, mas a gente deve lembrar que a gente também pode ter situações mais complicadas, que ao invés de uma carga, de repente a gente possa trabalhar aí com a configuração de cargas, né? Ou seja, um conjunto de cargas pontiformes, como aparece aqui, né? Então, esse é um exemplo que a gente já tem visto, né, para o campo elétrico, né? Mas também ele pode aparecer aqui para as cargas pontiformes, né? Então, aqui a gente tem N, né? N cargas, né? Pontuais, né? A chamada distribuição discreta de cargas, né? Bom, deixa eu fechar aqui o WhatsApp, né? Porque o pessoal tá... aí. Show. Então, bom, então é o seguinte, então o potencial desse conjunto de cargas, né? Agora, o V no ponto R, né? Ele vai ser exatamente a soma, né? Do potencial de cada carguinha, né? De 1 até N, né? São N cargas, né? Tá certo? Né? Q1, tem o Q2, tem o Q3, né? Tá? Tem até o QN, né? Então, são N cargas aí. Então, o potencial resultante, né, vai ser esse potencial devido a cada carguinha. Isso aqui a gente tem isso aí, né? A partir do princípio da superposição. Confere aí? A partir do princípio da superposição, a gente chega nesse resultado tranquilamente aí, né? Bom, aí aqui eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer deixar uma expressão um pouco diferente, eu vou querer substituir o potencial de cada carga, né? Aqui dentro. Esse V de RI, né? O VI, né? De R, né? Que é o potencial de cada carga. Esse potencial é só usar aquela expressão ali em amarelo, né? Tá? Aquela expressão em amarelo. A gente pode aqui, né? Substituir. Só que, na verdade, cada carga vai ter o seu RI, né? Você vai ter um Rzinho I aí, né? Tá certo? Você vai ter um RI, como tá na figura, né? Que é o Rzinho menos Rzinho I primo. Tudo bem ou não? Não é? Certo? E o potencial de cada carga, esse VI, vai ser, então, exatamente o Qzinho, né? Por 4πε0, 4πε0, sobre módulo de RI, né? Tá certo? Ou, se quiser deixar ainda mais explícito, né? Tá certo? Pode também fazer assim, ó. Vou colocar com uma fraçãozinha. Tá bom, né? Qzinho por 4πε0, né? Módulo de Rzinho menos R', I. Tá? Então, esse é o potencial de uma carga, né? Daquela carga QI no ponto P, né? O potencial da carga QI no ponto P, tá? Aí o potencial total vai ser a soma. O potencial total vai ser a soma, né? Desses potenciais. Então, o potencial total fica com a seguinte forma, né? Seguinte expressão. O V, né? De Rzinho vai ser, então, esse Qzinho por 4πε0, não, na verdade, o Q, aqui seria um QI, né? Mito eu, né? Estou errado aqui no QI, né? Esse 1 sobre 4πε0 eu posso fatorar, não a carga em si, né? E cada partícula pode ter uma carga diferente. A carguinha fica dentro do somatório, né? Já ia escrevendo ali uma besteira que eu corrigi. Vamos deixar lá, né? Até N, né? E aí a gente bota tudo isso aqui dentro, né? Fica dentro do somatório. Eu vou deixar só o QI, tá? Pelo módulo de RI, e pelo módulo de RI, que fica suficiente. Tá? O QI pelo módulo de RI. Se você quer preferir ainda, né? Pode ser também 1 sobre 4πε0, somatório, né? De 1 até N, tá? Se você preferir, né? De QI por R menos RI. E primo. A posição das cargas. Show de bola, galera? Né? Usou o princípio da superposição, você pode encontrar aí, né? O potencial elétrico uma distribuição contínua, não contínua não, perdão, discreta de carga, tá certo? A contínua a gente vai falar agora, tá? Então, só destacar aqui um pouquinho essa expressão, né? Vale a pena pra gente aqui, né? Dar um destaque que esse potencial aqui é o potencial de uma... Opa, não tá indo, né? Agora vai. Vamos ver se vai agora. Eita, parece que não, né? Vamos ver se... Ah, não, tô... Oh, eita!
Agora foi. Então, aqui é onde dá um destaquezinho nessa expressão, né? E pode ser que a gente precise dela ainda hoje. Vou falar o potencial de uma distribuição discreta de cargas, tá? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos estender isso para uma distribuição contínua. Pode ser ou não? Vamos estender aquilo ali para uma distribuição contínua. Então, a expressão para a distribuição discreta já está na mão, né? Aqui eu coloquei agora não na forma manuscrita, né? Mas já está aqui a expressão do potencial para a distribuição discreta, como a gente acabou de ver, né? Tá certo? Então, essa expressão aí eu coloquei uma forma agora escrita, né? Tá? Um programa, tá? Digitado aí, não no manuscrito, né? Bom, enfim, tá lá o potencial, né? Do conjunto de cargas, né? Aí a gente quer usar para a distribuição contínua, não tem problema. Lembra que você pode pegar a distribuição contínua e tratá-la como fosse o quê? Uma distribuição discreta, desde que você tome um volume muito pequeno, né? Daquele corpo, daquele objeto, porque naquele volume, sendo muito pequeno, né? O chamado detal, né? A gente chama assim, né? O volume dessa porção aqui, né? É o detal primo, tá? Se esse volume for muito pequeno, o que acontece ali é que esse dq, que é a carga contida dentro do volume, ele se aproxima de quê? De uma carga putiforme, né? Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai pegar aquela somatória, trocar o QI, que é a carga discreta, pelo dq. E o dq você obtém ele a partir, claramente, da densidade de carga, né? Como é que a carga está distribuída. Então, aquele dq vai ser o ρ detal, tá? A gente está usando aqui a letra R' ainda, né? O R' ainda é usado para o vetor posição e o R'zinho, o R', o vetor posição da carga, e o R'zinho para o vetor posição do ponto, tá? Que a gente quer calcular o potencial, tá? Então, vai fazer essa troca. QI troca por dq, onde dq é ρ, R', detal', tá? O módulo daquela distância de separação, né, o Rzinho, I, né, veja que agora não tem mais o índice I, que era uma coisa discreta, né, ia de 1 até N, como aparecia aqui nessa expressão de cima, o RI vai ser trocado por um R, que varia continuamente. Né? Ao longo de todo o corpo, esse vetor de separação vai variando continuamente. Também a distância dele, tá? O somatório, por sua vez, não somatório em I, vai ser trocado por uma integral. Tá? E aí, no final das contas, você vai pegar aquela somatória, trocar por integral, o potencial elétrico ele vai virar, no final das contas, o quê? Uma integral de volume. Né? Então, o potencial elétrico, num determinado ponto do espaço, é uma integral de volume, né, da densidade de carga integrada nesse volume, pela aquela distância de separação, né, aquela distância Rzinho cursiva. Tá bom? Então, essa é a forma de você calcular o potencial elétrico para uma distribuição volumétrica de carga. Então, está na mão. Claro que, às vezes, a distribuição volumétrica, né, essa distribuição contínua, de carga é muitas vezes exemplificada por meio de uma distribuição volumétrica, tá? Mas existem outras distribuições contínuas que a gente tem usado aqui, né? Outras distribuições contínuas que a gente pode lembrar é a distribuição linear, né? Você tem uma linha de carga. Aí o que é que você vai ter agora aqui? Você vai trocar, né? O dq vai ser uma simples mudança. O dq, que era ρ, para volume, vou colocar aqui embaixo, melhor ainda assim, ó, né? Para volume, você usava aqui dq era quem? Para volumes, você usava, estava ali a expressão, né? dq é o ρ, R', detal' para volumes, né? Para cargas, numa linha, ou numa linha, você vai usar o... Vai fazer o seguinte, colocar para a linha aqui, ó. Eu queria fazer uma inversão, deixar esse cara aqui, tá? Fazer uma inversãozinha, tá? De ordem aqui. Então, eu vou deixar o volume aqui, tá? Assim, nesse cantinho. E vou puxar a carga para cá. Fica bom aqui, ó, né? Então, isso aqui seria o caso, né? No volume, não é isso, tá? Para se você tiver uma linha, aí você vai ter a carga como sendo quem? O R', né? O lambda de R', dL', né? dL' aqui. Tá? Se você tiver uma linha, né? Isso aqui para linhas de carga. Tá? A carga, isso aqui vai ser uma linha. Você vai ter isso. Se você tiver uma superfície, boa, superfície, aí o dq vai ser quem? Se você tiver uma superfície, o dq vai ser... Alguém lembra aí para mim? Superfície, dq vai ser a densidade volumétrica, a densidade superficial de carga multiplicado pelo elemento de área, não é isso? E essa última aqui, para lembrar o volume, né? Então, são as três, né? Você pode ter linha, você pode ter superfície, tá?
Você pode ter superfície, uma distribuição superficial de carga, ou você pode ter uma distribuição volumétrica. Então, nos três casos, a carga vai ser sempre o quê? Aquela densidade multiplicada pelo elemento de volume, elemento de volume entre aspas, né, que a gente fala. Mas o dL' seria o elemento de volume para um fio, o dA' seria o elemento de volume para uma superfície, e o dτ', claramente, é o elemento de volume, né, quando a gente trabalha em três dimensões, tá? Então, a gente vai ter exatamente essa mudança. O ρ dτ' troca para lambda R', dL', para uma distribuição linear de carga, ou troca ele por sigma R', dA', para uma distribuição superficial. Tranquilo aí, galera? Alguma dúvida nisso? Tudo bem? Claramente vai depender do problema que a gente vai resolver, né? Se a gente tiver uma casca esférica, aí, bom, se eu tiver uma casca esférica, eu vou usar essa expressão aqui. Se eu tiver uma linha infinita, uniformemente carregada, eu posso usar essa. Poderia usar essa aqui, tá? Uma barra carregada, digamos aí, né? Uma barra carregada, você poderia usar essa segunda expressão aí, nessa primeira ali, né? Ok, galera? Tudo bem? Show de bola? Vocês estão aí? Estão me ouvindo bem ou não? Tá me ouvindo, né? De vez em quando tem um sinal de vida aí para saber se a galera tá aí, tá? Bom, eu falei disso, mas uma das coisas interessantes da aula anterior foi que a gente poderia pegar o potencial, né? A partir do potencial elétrico, tá certo? Dado o potencial, a gente poderia usar o potencial para calcular o campo elétrico, né? Como é que é feito isso, né? Como é que é o cálculo do campo a partir do potencial? Como é que a gente obtém, né? O campo elétrico. Gradiente, né? É o gradiente. Menos o gradiente, perfeitamente, né? Então, dado o potencial, eu posso pegar o gradiente desse potencial, né? Eu vou lá, calculo o gradiente desse potencial e obtenho o campo elétrico, não é isso, tá? Bom, mas pelo que a gente viu agora há pouco, né? O potencial elétrico, a gente fez isso para uma distribuição discreta de cargas, né? Inclusive, a gente verificou isso para uma distribuição discreta, né? Até diz, ó, mas depois a gente vai falar isso para uma distribuição contínua, e vale a pena também, para fortalecer a base da matemática, também verificar isso para a distribuição contínua. É claro que vai funcionar, porque a gente viu agora há pouco que a distribuição contínua é, na verdade, uma aproximação da distribuição discreta, né? Evidentemente, é isso. Então, é claro que deve funcionar, mas para a gente formalizar um pouco mais e melhorar a base matemática, vamos fazer isso aqui. Então, vamos lembrar o seguinte, que o potencial, eu quero calcular, então, o campo elétrico a partir da expressão do potencial para uma distribuição contínua. Então, eu vou pegar aqui essa expressão, que é 1 sobre 4πε0, integral de volume, não é isso, tá? Do ρr', tá? dτ', tá bom? Pelo R cursivo. Tá certo? Pelo R cursivo aí, né? Beleza? Tá? Se o R cursivo, se você quiser deixar um pouquinho mais explícito, ele seria quem? Seria o R menos R', né? O R menos R'. É bom separar bem as coisas, tá? Então, ficaria 1 sobre 4πε0 da integral, né? Então, uma fraçãozinha para me ajudar. Aqui, ajuda bem, né? Tá? Então, aqui embaixo vai ficar, então, em cima vai ficar o ρ de R', né? Aqui o módulo de R menos R', tá? Integrado em dτ'. É importante visualizar isso, porque você enxerga aí ó, que a integral é feita na variável primo, que é a posição das cargas. No final das contas, você vai integrar uma integral de volume na posição das cargas, e você vai integrar aqui embaixo e aqui também, né? Essas são variáveis de integração. Então, como no final das contas, vai sobrar apenas o R. É por isso que o potencial é uma função de Rzinho, tá? Certo? Aí, o que não é muito fácil visualizar é como obter o campo aqui. Vamos lá, moleza. A gente obter o campo aqui tranquilamente. Eu vou tirar, então, o gradiente, vou substituir aquela expressão em cima. Então, segue o seguinte aí, ó. Segue aqui. Aqui, vamos, ó. Vou pegar aqui o campo elétrico, né? Vai ser o menos o gradiente, tá? Aquela constante eu vou tirar fora, vou botar antes do gradiente. O gradiente, lembra que é uma derivada de uma função escalar, né? Tá aqui o gradiente. A integral, tá certo? O gradiente da integral. A integral, né? Vou repetir aqui, né? Vale a pena ou não? Né? Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem? Integral aqui, ó. Fechar o parênteses ali. Boa, né? Mas veja o que você está fazendo. Você tá integrando para depois derivar, não é isso? Você pode fazer o contrário. Você pode primeiro derivar e depois integrar. Lembrando que essa derivada é na coordenada R, né? Essa derivada é na coordenada R. Então,
invertendo aqui a ordem das coisas, invertendo aqui a ordem, né? Vou inverter aqui a ordem de integração, então vou botar aqui o seguinte, vou botar aqui esse menos 1 sobre 4πy0, certo? Menos 1 sobre 4πy0, né? E aí vou fazer integral, né? Do gradiente. Aí tem que ter um cuidadozinho aqui, porque o gradiente é em R, então ele só vai pegar essa função aqui, ó. 1 sobre R, 1 sobre o módulo de R menos R'. Confere ou não? Só pega essa função, né? O ρ não pega. O ρ de R' não vai pegar, né? De tal primo mantém aqui, né? Eita, vou pegar aqui e puxar para o lado. De tal primo aí. Acontece essas coisas, né? Bom, enfim, tá aí, né? Agora a gente pode calcular o gradiente, né? Aquele gradiente ali dá para a gente calcular. Vamos fazer esse cálculo desse gradiente ali. Vamos lá, o gradiente. Então, vamos fazer esse cálculo desse gradiente aqui, ó. Né? Que a gente tem ali um gradientezinho estranho, né? Gradiente de quem? 1 sobre R menos R'. Agora há pouco mesmo a gente falou desse gradiente, quem ele é, né? Certo? Esse gradiente ali é uma raiz quadrada, não é isso? Tá? Bom, é uma raiz quadrada, vou botar aqui nele, né? Estava aqui, né? Bom, essa aqui, né? Aquele 1 sobre R menos R', esse termo aqui embaixo, o inverso disso, tá? Eu vou escrever de outra forma, eu vou escrever a seguinte, eu vou fazer uma forma diferente, eu vou botar um somatório, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, vou colocar aqui, ó, embaixo para dizer, né? Eu vou chamar xi, né? Vai ser xyz quando o i é igual a 1, 2, 3, pode ser? Tá? Fazer essa mudança aí, que aí fica eu posso colocar isso aqui num somatóriozinho aqui, ó, tá? Certo? Um somatório aqui, ó. Na verdade, não seria um somatório, minto eu, né? Seria uma coisa assim do tipo, é porque eu vou ter que derivar, né? Então, você vai derivar, vai ficar aqui assim, ó, você vai ter um somatório, né? Porque são derivadas aí, né? Você tem um somatório de 1 até 3, tá? De 1 até 3, a derivada em relação a xi, que gradiente é isso, né? Aí seria a derivada em relação a x, a y e a z, tá? Vezes aqui, ó, o x chapéu, né? O vetor unitário, xi, tá bom? E da derivada, se eu derivar aqui, né, a expressão, vai ficar o seguinte aí, eu vou botar um colchetezinho, tá? E aí eu vou botar também uma fração, né, que é exatamente a expressão que está ali dentro, do parênteses anterior, certo? Essa expressão aqui dentro. Aí, essa expressão aqui dentro, tá? Eu vou colocar aqui dentro do colchetes. Que aqui é o seguinte, aquela raiz quadrada eu sou ruim também de desenhar raiz, né? Vou fazer uma coisa assim, ó. Raiz quadrada, né? Tá também uma fração, uma barrinha aqui para dar a raiz quadrada de quem? E, bora lá. É mais fácil desenhar essa raiz quadrada separada. Opa. Pronto, aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, raiz quadrada do seguinte, ó, de x. Aí vai ser assim, ó, x1 menos x1 primo ao quadrado, que é o seguinte, isso é quem? Isso é x, viu, pessoal? Isso é x menos x', tá? X menos x'. Tudo bem? X menos x'. Lembrando que aqui tem uma diferença, né? Porque, na verdade, esse x aí, ele é uma variável contínua, né? O x aí, no caso, tá? Aí aqui mais x2 menos x2' ao quadrado, mais x3 menos x3' ao quadrado. Tá bom? Certo? Então, aqui, né? Uma gambiarrazinha. Professor, esse x2 e x3 é y e z, né? Y e Z, perfeitamente, né? É o Y e Z, Tá. tá bom? Certo? E aqui em cima claramente é 1, né? Aqui em cima claramente é 1, tudo bem? Certo? Show aí, galera? Bom, pergunta aí, por favor. Vou dar uma expressão. Ah, então vai assim.
Show de bola, né? Então tem essa expressãozinha aí, tá? Aí veja só, você vai ter que pegar essa derivada, são 3 derivadas. Por que 3 derivadas? Porque é uma derivada para cada componente espacial, né? Uma para x, para y e para z, que a gente aqui decidiu chamar de x1, x2 e x3, chapéu, tá? E claramente, né, esse i vai de 1 a 3, tá bom? Então, quando você derivar, isso aqui vai ficar o seguinte aí, vai ficar então, ó, vamos botar aqui a expressão, né? Explícita, vai ficar assim, ó, né? Se repetir aqui, vale a pena, né? Você derivar ali? Professor, Opa, por favor. esse, esse x já é diferente, né? Porque o senhor está substituindo, no caso, as coordenadas x, y, z por xi para colocar no somatório, Colocar né? no somatório, exatamente. Aí, eu derivo em relação a esse x e, né? Não em relação ao x que a gente tinha antes como coordenada. Não, exatamente. Vou derivar aqui em relação a x1. Ó, vou pegar aqui a mãozinha, ó. Vou derivar em relação a x1, aí vai pegar esse termo, tá vendo? Aí vou derivar em relação a x2, Sim. vai pegar esse termo aqui, né? Vou derivar em relação a x3, vai pegar esse termo aqui. E detalhe, cada derivada vai estar multiplicando pelo x1 chapéu, x2 chapéu e x3 chapéu. Confere? Não, deu para entender, porque o confuso é usar o x ainda, porque fica como se um x misturasse com o outro, fica meio confuso. Claro, não, concordo. É igual o Rzinho e assim, o símbolo Inclusive, eu vou RI, voltar para usar o que XYZ também é agora, tá muito certo? Eu só fiz ali para ficar claro. parecido. É. Aí confunde. Inclusive, Não, mas eu entendi. Confunde, imagina. Inclusive, eu vou voltar para XYZ. Por que eu usei X1, Porque o senhor X2 e X3? está usando, ó, quando o senhor... Pode falar. Tá cortando para mim, mas quando o senhor está usando o x ali dentro do somatório, o x tá de um jeito diferente, a escrita, para Ah, quando aqui na condição. tá bom, Aí então. fica confuso por causa disso, porque Ah, tá. a anotação fica Peraí, então. diferente, aí fica meio confuso quando vai anotar. Não, tranquilo. Peraí, então. Peraí. Não, é mais fácil esse, professor, porque já é diferente do anterior, só mudaria no caso da condição. Ah, você, então, Mudaria só o laranjinha. boa sugestão, então. Peraí. Boa sugestão. Vou fazer assim, ó. Prefere assim? Pô, velho. Essa galera também é detalhista aí, tá bom. Pronto. Que aí é outro tipo de X, né? Pronto. Também. Tudo bem. Gostei. Gostei. Tudo bem. Gostei. Então agora eu vou voltar para o X cursivo, a letra X que eu gosto de usar, né? Como eu escrevo X geralmente. Então eu vou botar assim, ó. Então quando eu derivar em relação a X, vamos fazer a derivada em relação a X? Aqui, o que acontece se eu derivar em relação a X1, né? Aí vem esse menos 1 meio aqui da raiz cai menos 1 meio. Aí vem menos 1 meio, deriva aqui pela regra da cadeia, cai o 2. Confere? Cai o 2. Aí vai ficar 2 com menos 1 meio, vai dar 1, menos 1. Então, vai ficar então, o seguinte, e multiplicado por x1. Então, o primeiro termo seria o seguinte, seria x, né, menos x', x chapéu, sobre x quadrado, aí vamos mudar aqui que você prefere a letra assim, né, x' ao quadrado, né, mais y, menos y' ao quadrado, né, mais z, menos z' ao quadrado. Tá certo? Veja aí, né? Esse é o primeiro termo aí, né? Tá. Aí os próximos termos vão ser os seguintes. Aí vem depois aqui um mais. É a mesma coisa dos outros. Ó. Aí tem um sinal de menos, na verdade, né? Tem um sinal de menos que eu não coloquei. Vou fazer assim, ó. Vou puxar ele para cá. Professor, embaixo não vai ficar. 3 Embaixo não vai ficar meios. 3 meios, não? Porque 3 o meio meios, mais eu falei 1 dá besteira 3 aqui, né? meios, né? Beleza. Vamos lá. A galera tá ligada aí. Beleza. 3 meios, não é isso? Boa. Então tem um menos aqui e 3 meios, não é isso? Tá? 3 meios. Menos 1 meio, menos 1 dá menos 3 meios. Vou botar o 3 meios aqui embaixo. Boa. Valeu, Genilson. Assim que a gente vai passar vergonha, né? Mais y, menos y', y chapéu, né? Mais z, menos z', z chapéu. Show de bola? Esse é o gradiente de 1 sobre r menos r'. Aí dá para deixar um pouquinho melhor, porque em cima, no frigir dos ovos, aquilo ali é o seguinte, ó. Então, menos aqui, ó. Em cima, no frigir dos ovos, aquilo ali é r menos r'. Confere ou não? Né? Isso aqui no frigir dos ovos é R menos R'. Tá?
E embaixo, aquilo ali, aquele 3 meio que o Genício acabou de lembrar, a raiz quadrada seria o módulo, né? A raiz quadrada é o módulo. Mas como tem um 3, vai ficar R menos R' elevado ao cubo. Então, isso vai ser o gradiente de 1, né, sobre R menos R'. Tá? Bom, aí dá para ainda melhorar aqui. Dá para escrever ainda assim, ó, que... Ainda dá para escrever, se quiser escrever aqui melhor, dá para escrever que esse gradiente de 1 sobre R menos R' é o seguinte, ó, vou escrever melhor, né? É, na verdade, o gradiente de 1 sobre R, né? É, na verdade, o gradiente de 1 sobre R, cursivo. Isso aqui é o seguinte, veja que R cursivo, R, é Rzinho, na verdade, é R versor, né? R vetor pelo R módulo. Ou ainda, R menos R' sobre módulo, né, de R menos R'. Sobre o módulo de R menos R'. Né? Você pega isso aqui, né? Você tem um versor R, né? Versor R. Então, nesse caso aqui, tem um versor R aqui em cima, ó. Aparece o versor R, porque eu posso pegar esse R menos R' e dividir por um módulo dele e já colocar como versor R. E aí, claro, tem um menos, vai ter como está o cubo, vai ficar um R quadrado, que vai ficar, então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos R cursivo versor por R quadrado. Bem, galera? Certo? Bom, isso tudo a gente precisava porque a gente queria calcular o gradiente do potencial, não é isso? Tá? É o que aparecia lá naquela expressão da integral, ó. Estava aqui dentro, né? É o que aparecia aqui dentro. Então, esse cara aqui, vou repetir, ó, ele vai ser quem? Menos R cursivo por quem? Por R quadrado. Show de bola? Né? Foi o que a gente acabou de fazer. Então, esse menos aqui, com esse sinal de menos, já dá mais, tá bom? E aí a gente tem a seguinte expressão para o campo elétrico, né? Eu vou copiar e colar? Posso copiar e colar aqui ou não? Vou copiar e colar? E fica mais fácil para a gente, né? Eita, já botei tanto para baixo aqui, vou botar mais uma vez. Bom, então ficou assim. O seguinte, vou apagar essa parte aqui, que não precisa, né? Então ficou o seguinte aí, ó. Pega lá, joga ali, ó. E aí você já disse aqui para mim, ó, que isso aqui vai ser quem? R versor pelo R, né? Quadrado, dimensão de menos. No frigir dos ovos, o que é que isso aqui dá? Dá 1 sobre 4 π epsilon 0 integral, né? De ρ R', tá? Rho R' por R quadrado, R chapéu, né? Detal primo, não é isso? Detal primo. Colocar o detal primo na frente, tá? O detal primo na frente e o R versor. Tudo bem? Isso aqui, na verdade, é exatamente aquela expressão do campo elétrico que a gente tem obtido para a distribuição contínua a partir da lei de Coulomb. Foi isso ou não? Exatamente. Né? Exatamente isso. A gente tem obtido a partir da lei de Coulomb. Isso, Então, tá beleza, sim. tá batendo. Não só você pode aplicar essa fórmula para a distribuição, essa fórmula aqui para a distribuição discreta, como você também pode aplicar para uma distribuição que contínua de carga. Tudo bem? Tranquilo? Você pode aplicar isso aqui tanto para a distribuição discreta como para a distribuição contínua. Discreta eu estou falando porque foi o que a gente focou na aula passada, né? E hoje a gente está focando na distribuição contínua, tá? Show de bola? Eu acho que agora a gente também pode ver a questão de outras equações, né? Tipo, por exemplo, a equação de Laplace. Tá? A gente também pode avaliar aqui, ó, a questão da equação de Laplace aqui, ó. Bom, é um problema do Griffiths, na verdade, aqui, que a gente vai poder resolver agora, tá certo? É o seguinte, o problema é o 2.29, que ele pede o seguinte, ele pede para você obter a equação de Laplace a partir do potencial elétrico e a distribuição volumétrica de carga, ou seja, a partir desse potencial aqui, ó, o potencial de distribuição volumétrica de carga, ele quer que você obtenha aí, ó, né, a equação do Laplace. A boa do potencial é que ele é uma função escalar, né? Tá certo? Ele é uma função escalar. Então, ele quer que você obtenha a equação do Laplace
Todo mundo lembra a equação de Laplace quem é? Né? Não é nem a equação de Laplace, perdão. Eu acho que é a equação de Poisson, na verdade, no livro. Deixa eu filar aqui. 2,29, é? 2,29. Acho que eu escrevi besteira. Eu vou deixar aí rolar e eu vou corrigir agora. 2,29. É Poisson mesmo, professor, porque não dá zero, né? Isso, Laplace é densidade de carga nula, perfeitamente. Então, só vou me certificar aqui porque eu escrevi errado. Pronto, beleza. Tá lá, corrige aqui agora, ó. Não tem bronca não. Né? Nós somos seres humanos. A gente fazendo eletrodinâmica clássica. Né? Show de bola. Então, vamos fazer então o seguinte, vamos encontrar aqui, né, a equação de Poisson aqui, ó, né, que o Laplaciano, aí sim, o Laplaciano do potencial, né, ele é igual a menos a densidade de carga, né, no espaço, por epsilon zero, tá bom? Então, vamos encontrar isso. Bom, pelo que vocês estão vendo, eu vou ter que partir dessa equação, né, isso que ele está pedindo, né, eu vou partir dessa equação aqui, dessa expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ali o operador nabla 2, né, dos dois lados da expressão, como a gente acabou de fazer para calcular o campo elétrico. Então, usar aqui o potencial nabla 2, né, então, esse aqui também eu vou já colocar esse 1 sobre 4 pi epsilon zero fora, né, certo? E aqui vai ficar o seguinte, vai ficar um nabla 2 da integral, né, de ρ de R', tá certo? O R menos R', tá, de tal primo. Tudo bem? Aí, de novo, inverte a ordem. A gente não está aqui derivando depois da integração, vai fazer o seguinte, vai derivar primeiro, integrar depois. Então, repito aqui, ó, 1 sobre 4 pi epsilon zero, né, integral, tá? Aí o nabla 2, ele é derivado em Rzinho, só vai atuar naquele termo ali, 1 sobre R menos R' em módulo. Aqui. R menos R'. Né? E aí, claro, fica o ρ de R', de tal primo. Tá? Show de bola. Aí tem uma relaçãozinha que a gente viu antes aqui. A gente acabou de mostrar esse nabla, né? Na verdade, aí, né? O nabla de 1 sobre R. Foi o que a gente acabou de fazer. Deixa eu pegar aqui o copiar e colar. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Bom, o nabla, vou colocar aqui embaixo, né? O nabla. Eita. Olha aqui, ó. O nabla, o gradiente, né, de 1 sobre R menos R', tem essa relaçãozinha aqui. Mas também, a gente chegou também a mostrar o que é que dá, antes, né? Lá quando a gente está falando da delta de Dirac, a gente chegou a falar do que dava, na verdade, o nabla 2, tá? O nabla 2, eu vou colocar uma corzinha aqui, né? O nabla 2 não é exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Eu vou só colocar nabla 2 aqui sim, né? Mas não é esse camarada. Vocês lembram quanto é que dá? Bom, quem não lembrar, a gente chegou a mostrar isso aqui, né? É o menos 4π, tá certo? Menos 4π. Delta de Dirac tridimensional, né? De R menos R'. Ou seja, uma delta de Dirac centrada em R', né? Certo? De bola? Tranquilo? Então a gente chegou a fazer isso aqui quando a gente estava falando da delta de Dirac, lá. Né? Acho que foi na aula sobre lei de Gauss. Tudo bem? Então, se é assim, ó, olha o que aparece ali. Ele mesmo. Então, esse camarada é quem? Esse camarada aqui vai ser menos 4π. Menos 4π, né? Delta de Dirac tridimensional de R menos R'. Tudo bem, galera? O que eu posso fazer? Esse 4π, ele pode cancelar com aquele 4π que aparece embaixo. Pode ser ou não? Não é? E vai ficar só o epsilon zero e um sinal de menos de fora. Então, nabla 2 de V, né? É igual a menos 1 sobre epsilon zero. O que é que ficou ali dentro da integral? Ficou a função densidade de carga, né? A densidade de carga, né? É uma função em 3 dimensões. Tá? E a delta de Dirac, né? Também centrada em R', né? Tá bom? E a integral em de tal primo. Bom, aí vem uma propriedade fundamental da delta de Dirac. A gente lembrar aqui, ó, que a integral de uma função f de x
com a delta de Dirac centrada num determinado ponto, o que é que isso faz? Integrando de menos infinito a mais infinito. Isso faz com que a função assuma o seu valor onde a delta de Dirac está centrada, ou seja, em x0. Confere? Né? A delta de Dirac ela tem uma função comportamento, uma função par. Então, na verdade, esse camarada aqui ó, é igual a também a delta de Dirac. Se eu trocar aqui ó, em 3 dimensões, R' menos R, dá no mesmo. Né? Então, no frigir dos ovos, o que vai acontecer quando a gente fizer essa integração aqui no volume? Essa integral de volume aqui. Né? Quando a gente fizer essa integral de volume, isso vai fazer com que a função densidade de carga assuma um valor onde a delta de Dirac está centrada. Pode ser um valor R, né, que a gente vai integrar em R', ou seja, esse ρ aqui, ele vai assumir o valor local em R, que é exatamente a coordenada do ponto P. No frigir dos ovos, olha o que a gente encontra aí. A gente vai encontrar exatamente a equação de Poisson. Né? Vai ficar, então, menos ρ de R, né, por ε0. Beleza aí, galera? Tá lá como a gente queria mostrar, não é isso? Certo? Boa? Bom, aí aqui vem uma figurinha do Griffiths, que eu fiz aqui uma citação dele, né? Toda a referência, né? Tá? Que é exatamente um resumo do que a gente viu, tá? Um resumo do que a gente viu. Porque a gente tem muitas equações aí, digamos, né? Vamos pegar aqui e discutir um pouco essas equações, né? Primeiramente, eu acho que podemos começar por qual? Pela lei de Gauss? Pode ser ou não? Eu acho que foi isso que a gente começou, né? Aqui o curso, né? A gente tinha, então, a densidade de carga, né? E a gente usando essa expressão aqui, ó, que é a lei de Coulomb, a gente obtém um campo. A partir da densidade de carga, a gente vai lá e obtém um campo elétrico. Confere ou não? Né? Muito mesmo. Mas também tem um contrário, né? A partir do campo, você pode tirar o divergente desse campo elétrico, tá aqui, ó, essa expressão, que é a lei de Gauss na forma o quê? Na forma diferencial, né? Então, a partir do divergente desse campo, você pode encontrar a densidade de carga. Aliado a isso, a gente tem que esse campo elétrico, se a gente usar a expressão de cima, a gente sabe que esse campo elétrico, ele é o quê? Irrotacional, ou seja, o rotacional do campo elétrico, ele é nulo. Então, a gente tem duas setas aqui, uma seta que com ρ eu obtenho o campo, e com o campo, usando a lei de Gauss na forma diferencial, eu obtenho o ρ. Né? Então, uma via de mão dupla, né? Temos aqui uma via de mão dupla, tá? Bom, depois disso, aí eu acho que depois disso a gente falou do potencial elétrico, né? Porque pelo fato do rotacional do campo ser nulo, a gente pode escrever que o campo elétrico, né? Ele pode ser definido a partir de melhor, né? A gente pode definir o campo elétrico a partir do gradiente de uma função escalar, né? É sempre isso, né? Se você tem uma função vetorial que o rotacional dela é nulo, então você sabe que essa função vetorial, como campo elétrico, ele pode ser obtido a partir do gradiente, né? No caso a gente escolheu não gradiente, mas o menos o gradiente da função escalar V. Então essa expressãozinha aqui. Então, a partir do potencial você pode encontrar o campo elétrico, ou ao contrário, também foi a própria definição de potencial, que era a integral de linha, né, do campo elétrico num determinado caminho ali, né? Você escolheu um ponto de referência, então você integrando o campo, você obtém o potencial. E aqui é legal porque dá o caminho de duas vias, né? Derivada, né? Todas elas são assim, na verdade. Todas, ó. Porque aqui você integra o ρ. E aqui você deriva o campo, né? Integral e derivada. Aqui também, ó. Derivando V, você encontrar E, o campo elétrico. Integrando E, você encontra o potencial. Ou seja, é uma via dupla. No sentido de você ter integral e no sentido inverso você tem uma derivada. Lembra muito cálculo, né? Essas coisas de cálculo. Massa, né? Massa. Eu nunca tinha olhado para esse ponto de vista, não. Massa. Né? Tá bom. Tá bom. E ainda veja, além disso, ainda tem o ρ e o V que estão conectados também, né? Perfeitamente. O ρ e o V também estão conectados, porque você não precisa calcular o campo para calcular o potencial. Como a gente viu hoje aqui, ó, você pode integrar a densidade de carga, né, no volume para encontrar o V. Né? Também, não é isso, né? Você integra o ρ no volume, você integra o ρ no volume, né, em tal, né, você encontra o potencial elétrico, né? E da mesma forma, a equação de Poisson, né, ela já é o quê? Uma derivada segunda, não deixa de ser uma derivada, né?
Mas você deriva aqui agora, a partir do... Se você tem o V e deriva o V, você encontra o U. Então, no frigir dos ovos, são 6 linhas aí, né, desse triângulo aí, ó, que você tem conectando aí todas as variáveis, né, da eletrostática, né? Certo? É um resumo aí, digamos aí, né, da eletrostática, né? Show de bola aí, galera?